Porque existe tanta simbologia oculta, mais tanta, que às vezes eu fico me perguntando, pra que lado esse povo tá indo? Eu, sinceramente, nem chamaria aquilo de religião. O que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a realidade não é a realidade. Quer nos dizer que nós vivemos sim em uma realidade simulada. No vídeo de hoje eu vou te mostrar toda a geometria sagrada que envolve o Vaticano conforme prometido. O Vaticano, assim como muitas cidades do mundo, foi construído com padrões de geometria sagrada. Nesse vídeo aqui, eu mostrei para vocês todos os padrões de geometria sagrada da cidade de Paris. E eu perguntei nesse vídeo se vocês gostariam de entender a geometria sagrada que existe no Vaticano. E vocês me disseram que sim. Então, chegou a hora, meus queridos. E se preparem, porque hoje eu sou mais uma vez Carol Capel, a sua iniciada favorita. E eu vou te contar detalhes muito sórdidos que o Vaticano está escondendo. Vocês estão preparados? Bom, se você não está inscrito ainda no canal de shorts, saiba que você tá na lista da seita, tá? E se eu fosse você, eu me inscrevia. Ah, Carol, isso é uma ameaça? Bom, não é uma ameaça, mas eu me preocuparia. Deixarei o link aqui embaixo na descrição, aqui em cima nos cards e também aparecendo nas telas finais desse vídeo aqui. Ah, e nós temos também o nosso grupinho de Telegram. Sim, eu deixarei o link também aqui na descrição. É só clicar e você já vai direto pro grupo, mas tome cuidado, porque existem pessoas que estão se fazendo passar por Carol Capel no Telegram, enganando pessoas e vendendo coisas extremamente duvidosas. Tomem muito cuidado, porque eu não vendo absolutamente nada nesses grupos de Telegram. Eu só utilizo esses grupos para passar informações para vocês e uma vez por ano, em novembro, na Black Friday, eu talvez compartilhe links de cupons de desconto para vocês nesses grupos, mas é só uma vez por ano. Eu não fico enchendo o saco de vocês o tempo todo, então tomem muito cuidado. E daí você compra um negócio que você nem queria e fala assim, ah, eu comprei porque a Carol Capel indicou. Não fui eu. Agora sim, vamos começar. A primeira coisa que você precisa saber é sobre o alinhamento secreto do Vaticano. O Vaticano está localizado em um lugar específico que foi escolhido a dedo. Esse local foi designado para ele muitos anos no passado. Eu estou falando de centenas de milhões de anos, quando os continentes começaram a se separar. A separação dos continentes começou há cerca de 200 milhões de anos, durante a era Mesozoica, com a fragmentação do supercontinente da Pangeia. Então foi naquela época, há 200 milhões de anos no passado, que o local do Vaticano foi definido. E não é pura coincidência que o Vaticano seja localizado na Itália, mas sim, o local foi escolhido a dedo. Local esse que é considerado pelos católicos como sendo o local mais sagrado do mundo. E existem duas outras cidades no mundo que também são consideradas sagradas. Essas duas outras cidades estão alinhadas secretamente com o Vaticano. São elas Istambul e Salt Lake City. O Vaticano é o centro da fé católica. Istambul foi o centro do Império Bizantino. E mais tarde, Salt Lake City se tornou o centro para os Mormons. Então, mais uma vez, como já era de se esperar, todos esses alinhamentos estão secretamente conectados com o quê? Com o Egito, claro. Pois é, meus queridos, mais um local do planeta que tem conexão com o Egito. No caso aqui, nós estamos falando que o Vaticano tem uma conexão profunda com uma civilização que deu origem à civilização egípcia. Eu estou falando dela, a civilização de Rende. Ai, nunca ouvi falar da civilização de Rende, mas com certeza você já ouviu o termo Rende por aí. Não ouviu? Ouviu sim! Os Rendes são estruturas circulares feitas de pedra que são encontradas em diversos locais do planeta Terra. O Rende mais famoso que existe é o Stonehenge, que fica na Inglaterra. Mas existem outros muitos espalhados pela Europa, tipo o Avebury, tipo o Durrington Walls, e todos esses que eu estou mencionando, eles carregam uma simbologia oculta muito bizarra. Você já deve ter visto informações sobre esses rendes por aí, mas o que talvez você não saiba é que rendes não são só círculos de pedra, mas sim
eles pertenceram a uma civilização muito misteriosa que existiu num passado remoto. Eu estou falando da civilização de Rend. Ah, sim, eu conheço essa civilização aí. O meu neto gosta. É Power Hand, não é? Aqueles bonequinhos. Não, eu estou falando de uma das civilizações perdidas no tempo que é a mais oculta de todas. Civilização essa que guardava um imenso conhecimento e que teria sido responsável pela construção desses tais círculos de pedra por aí. Ah, e inclusive, se você encontrar com algum círculo de pedras no meio da floresta, em hipótese nenhuma, toque nele. As consequências podem ser catastróficas. Depois, não diga que mãe Carol não avisou. Mas ainda falando sobre os Ranges, e não são os Power Rangers, porque aí é Ranger, não Hand, não é Power Hand. Ainda falando sobre eles foram uma civilização que teria existido antes da civilização do Egito Antigo. E eles teriam dado início à civilização egípcia. Nós estamos falando de uma civilização global que habitava o planeta inteiro há milhões de anos, em um período que a ciência nem admite a existência do ser humano, em um período onde os continentes estavam todos juntinhos. Deve ser por isso então que nós encontramos hieróglifos egípcios no Grand Canyon. E sim, nós temos vídeo sobre isso aqui no canal. Deixarei aqui embaixo na descrição caso você ainda não tenha assistido. Então, percebam como esses ranges, como esses padrões circulares são muito presentes na praça central do Vaticano. Do lado esquerdo da tela, nós temos uma figura que é conhecida como Ovato Tondo em geometria sagrada, e ela corresponde exatamente à praça da Basílica de São Pedro. Ovato Tondo em geometria sagrada quer dizer ovato, ovo, e tondo, redondo ou circular. E eles têm significados muito ocultos. O oval simboliza a fertilidade, a renovação e o ciclo da vida. E também, em muitos contextos religiosos, ele é visto como o símbolo da criação e do renascimento. O círculo representa a perfeição, a totalidade e a unidade. Ele simboliza o infinito e a eternidade, pois não tem nem início nem fim. E bem no meio ali dessa figura, o que nós temos? Bem no exato centro da Praça do Vaticano, o que nós temos? Mais uma vez ele, o obelisco, que é, na verdade, o Bilal de Osíris. Quem assistiu aí o vídeo da geometria sagrada da cidade de Paris sabe exatamente do que eu estou falando. Sim, meus queridos, nós estamos falando mais uma vez dele, do Priquito do Osíris. Bem ali no centro dessa estrutura que eu mostrei para vocês. No entorno do obelisco, nós temos outra figura de geometria sagrada que representa o Vesica Piscis. E o Vesica Piscis, ele significa dualidade e união. A interseção dos dois círculos representa a união dos opostos, simbolizando a harmonia e o equilíbrio entre as dualidades, como o masculino e o feminino, o espírito e a matéria, e o céu e a terra. Mas ele também simboliza um portal. Ele tem uma forma de amêndoa, que é muitas vezes vista como um portal ou como uma abertura, que simboliza o nascimento e a criação. E ele é considerado um símbolo de início e de transformação. Então, vocês podem perceber claramente que no centro da Praça do Vaticano existe um portal. E no centro desse portal existe um obelisco, que representa o quê? O Priquito do Osíris. Carol, mas afinal de contas, de onde que vem esses símbolos? De onde que vem a geometria sagrada? Como que eu posso entender a geometria sagrada? Bom, eu tenho um outro vídeo aqui no canal, bem antigo, que eu explico a origem desses símbolos todos. Por que eles são importantes? Pois é, quando eu falo para vocês que o nosso universo é todo matemático, todo desenhado como se fosse realmente uma realidade simulada, vocês não acreditam em mim. Mas a verdade é que nós humanos não inventamos a geometria sagrada. Nós
descobrimos a geometria sagrada. Então dá uma passadinha lá naquele vídeo que eu indiquei que vocês vão entender como que nós descobrimos a existência desses padrões no nosso universo conhecido. Já bota aí na lista e assiste logo em seguida porque vai fazer bastante sentido. Vou deixar o link também aqui embaixo na descrição. Em tudo que existe no nosso universo, existem padrões de geometria sagrada. Nada, absolutamente nada foge à regra. Até nas inteligências artificiais e nas tecnologias nós encontramos os exatos mesmos padrões. Então, se você estava procurando uma falha na Matrix, aí está ela. A falha na Matrix está exatamente na geometria sagrada. É meio óbvio que o universo não pode seguir padrões. Por quê? Porque ele se formou a partir do caos. Só que esse caos que formou o universo, ou seja, o caos primordial, ele se organizou de uma forma tão perfeita que ele criou padrões geométricos que são matematicamente calculados. Ou seja, o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que a realidade não é a realidade. Quer nos dizer que nós vivemos sim em uma realidade simulada. Então, bem ali na praça central do Vaticano, praça essa inclusive que foi projetada pelo arquiteto Gian Lorenzo Bernini, se nós parássemos para analisar tudo o que está acontecendo ali naquela praça, nós iríamos considerar que Bernini fez uma verdadeira obra blasfêmica ali, porque existe tanta simbologia oculta, mais tanta, que às vezes eu fico me perguntando, para que lado esse povo tá indo? Eu sinceramente nem chamaria aquilo de religião. Aliás, quem conhece a verdade que existe por trás de todas essas religiões sabe exatamente que tipo de poderes que manipulam aquelas energias ali. E não tem absolutamente nada a ver com a humildade de Jesus e nem tampouco com a suposta bondade de Deus. Agora, voltando a falar sobre simbologia oculta, por qual motivo o Calígula transferiu o obelisco do Egito Antigo em 37 a.C. para Roma? O que ele sabia? Bom, nós estamos falando de um monumento pagão no centro do cristianismo. Eu nem preciso dizer para vocês que o Vaticano ergueu esse obelisco ali na Praça Central para replicar os poderes do Egito Antigo, né? E como se não bastasse tudo isso, a cidade do Vaticano também é uma réplica exata da cidade de Teotihuacan que fica no México, da civilização, sabe, dos Teotihuacaners. E há relatos que a cidade de Teotihuacan também esteja ligada de alguma forma que nós não compreendemos com o Egito Antigo. Então, se vocês pararem para prestar atenção, tudo está conectado. E o ponto central dessa conexão nos leva mais uma vez ao Egito. Eu costumo dizer para os meus alunos que o Vaticano é uma espécie de Egito Antigo atual. Ai, Carol, como assim? Como assim que as práticas e rituais que aconteciam no Egito Antigo acontecem até hoje dentro do Vaticano? Escondido do público geral, claro, mas acontecem. Para começar, meus queridos, o Vaticano mumifica os santos. As pessoas que eles consideram santos, eles mumificam da exata mesma maneira que os egípcios antigos faziam com faraós e com pessoas que eram consideradas pessoas importantes. Hoje em dia, existem muitos corpos incorruptos mantidos pela Igreja Católica. E os ritos para transformar esses corpos são os mesmos aplicados no Egito Antigo. Só quem já foi para o Vaticano e viu o corpo do Papa João XXIII sabe do que eu tô falando. Gente, o homem morreu em 1963 e o corpo dele está perfeito. Nem parece que ele tá morto. Parece que ele é tipo uma estátua de cera. E não é só corpo que eles preservam não, tá? Eles preservam órgãos também. Eles têm, por exemplo, o coração incorrupto de São Camilo de Leles, e é nojento, eu sei, mas eles mantêm o coração dele. Eles também têm o coração incorrupto da Santa Teresa de Jesus, e sério, tem vários. O próprio corpo do Alexandre o Grande, existe uma teoria que diz que o Vaticano está em posse do corpo do Alexandre o Grande, o corpo incorrupto. Até porque a arqueologia oficial não confirma ter encontrado o corpo dele. E sério, essa história é verdadeiramente mais um desses mistérios ocultos e macabros. A Biblioteca de Alexandria e todos os seus conhecimentos foram perdidos, não foram? Não. Não foram perdidos. Dizem que foram perdidos, mas os conhecimentos da Biblioteca de Alexandria foram transferidos para o Vaticano. Porque é meio óbvio, né, gente? Se você vai lançar aí no mercado uma religião que precisa manter as pessoas sob um determinado controle, você não pode oferecer poder para essas pessoas, para essas mesmas pessoas a quem você quer controlar. Porque se você oferece conhecimento, conhecimento é poder. E aí as pessoas não se alienariam tanto assim.
assim. Então, meus queridos, não se iludam, até o próprio ritual dos incensos mesmo. Os rituais dos incensos que a Igreja Católica faz. Vocês acham que esses rituais vieram de onde? Vieram do Egito. Óbvio, quando você entra num templo egípcio hoje, centenas de anos depois desse templo não funcionar mais para as práticas religiosas, você sente o cheiro de incenso. Até hoje. Então, o Vaticano faz hoje o papel que a civilização egípcia fazia, com todos os rituais que vocês podem imaginar, com todas as orações e digo-lhes mais, com todos os deuses. É o quê? Sim, com todos os deuses. Ai, Carol, como assim? Eles fazem rituais de adoração aos mesmos deuses que os egípcios antigos faziam? Sim, é só vocês que se iludem aí achando que é uma crença monoteísta. Mas se o Vaticano fosse realmente monoteísta, por que o Vaticano seria construído replicando o formato do Templo do Deus Sol do Egito? E os Teotihuacaner, gente? Bom, são muitas camadas, tá? Que nós vamos tirando aqui. Essa cebola faz muita gente chorar. Então abram seus olhinhos, meus queridos. Eles não chegaram onde eles chegaram porque eles são bonzinhos e benevolentes. Eles são o que eles são porque eles invocam muito poder. E eles exercem ainda, em pleno 2024, muito poder nesse mundo aqui. E a geometria sagrada é apenas uma fração de tudo isso.